Bem-vindos à nossa ATPC de Tecnologia e Inovação. Eu sou Marcos, PCNP Tecnologia. É um prazer tê-los aqui. E estamos eu e o Fernando. Quer dar um bom dia oficial aí, Fer? Bom dia, professores, tudo jóia? Novamente, né? Sejam todos bem-vindos à nossa segunda ATPC de Tecnologia e Inovação. É um prazer estar com vocês aqui. Nós já fizemos uma ontem, né? Hoje nós vamos reproduzir a mesma ATPC, tá? Então, se tem alguém que participou aí de ontem, hoje será replicado, tá? Mas, todavia, sejam muito bem-vindos, tá? Marcos, é contigo aí. Obrigado, Fernando. É isso, gente. A nossa TPC de tecnologia é a segunda que fazemos, né? Fizemos uma primeira lá no mês de fevereiro, em meados de fevereiro, e estamos agora no nosso segundo momento de ATPC de tecnologia e inovação. Como vocês já sabem, só relembrando, a gente aproveita o momento que está acontecendo a ATPC diária, né? Das áreas do conhecimento, quando o núcleo pedagógico faz, então, essa formação. E nós, uma vez ao mês, uma vez a cada 40 dias, né, quando dentro daquele calendário de semana A, semana B da EFAP, acontece de o núcleo fazer a formação nas áreas do conhecimento. E aí nós replicamos a mesma formação na terça, quarta e quinta-feira, com a intenção de que aquele professor que tem a aula do componente tecnologia e inovação possa participar aqui conosco, né, e depois, evidentemente, pode assistir a gravação da ATPC da sua área, né, que fica disponível lá no YouTube, tá? A nossa também fica disponível. Então, hoje, a nossa ATPC de Tecnologia e Inovação, nós demos o título de Retomada das Aulas e Roteiros de Estudos, considerando que a gente está voltando aí de um período de recesso, de 2 semanas de recesso, né, e de forma remota, tá bom? Então, eu e o Fernando, os dois PCNPs de tecnologia, tem aí os nossos contatos, nosso e-mail, nosso telefone, tá bom? E fiquem à vontade para entrar em contato, caso precise do nosso apoio. Pode passar, Fer. Então, nós temos aqui o público-alvo desta formação, os professores de tecnologia, né, com aulas de tecnologia. Outros professores que queiram participar também fiquem à vontade, mas o nosso público-alvo são os professores de tecnologia, tá bom? Pode avançar, Fernando. Quais são os nossos objetivos, né, para o dia de hoje? Temos aí 4 grandes objetivos. Primeiro, a gente vai analisar a avaliação da TPC anterior, que vocês fizeram lá no formulário, né, para dar um feedback formativo, né, e esse feedback também ele pauta a nossa reunião de hoje, a nossa formação de hoje. Depois, nosso objetivo, proporcionar um momento formativo a vocês, professores de tecnologia, sobre a continuidade e o planejamento das aulas do componente. Ainda teremos uma retomada a respeito da construção de roteiros de aulas remotas, né, vamos relembrar as orientações com relação aos roteiros de aula, e depois a gente vai analisar um roteiro de estudo que nós elaboramos aqui, né, uma sugestão de roteiro de estudo, articulado com uma aula que foi dada no Centro de Mídias, né, pela equipe da SEDUC, uma aula de tecnologia lá do Centro de Mídias. Tá? Então, esses são os objetivos que esperamos ao final do dia tenhamos atingido aí com vocês. Fiquem à vontade para colocar suas perguntas, pode ser no chat, ou pode pedir a palavra, pode levantar a mãozinha, né, tem essa opção na tela de vocês, ou podem abrir o microfone, né, e pedir a palavra. Tá bom? Só relembrando aqui alguns lembretes. Primeiro, todo o material desta formação ficará disponível lá no blog do Núcleo Pedagógico, supernúcleoprudente.blogspot.com, ali onde está a seta vermelha, né, apontada, materiais de ATPC disponibilizados pelo Núcleo, 2021. Então, ali encontram-se todos os materiais das ATPCs que nós fazemos. Então, esse PowerPoint que estamos apresentando, o roteiro de estudo que a gente vai trazer hoje para vocês, fica disponível ali. E a gravação desta ATPC fica disponível no canal do Núcleo Pedagógico, no canal DRPP na TV, lá no YouTube, tá bom? Então, consultando lá também, vocês têm acesso à gravação. Aqui é mais um lembrete, lá no mês de fevereiro, no começo de fevereiro,
nós disponibilizamos 2 questionários para levantamento de perfil, né, do nosso público. Então, tem um questionário para vocês, professores de tecnologia, responderem, e tem um questionário para o Proatec responder, né? Então, este é somente para quem ainda não respondeu, é o mesmo questionário, é o mesmo formulário para levantamento de perfil. Então, acho que a maioria de vocês já respondeu o formulário, caso alguém não tenha acessado e respondido ainda, está disponível no material, vocês podem clicar no link e responder, tá? Lembrando que vocês respondem só o de professor com aulas atribuídas, que é o primeiro link que aparece. O outro é exclusivo dos Proatecs, tá bom? Pode avançar, Fernando? Temos também uma sala do Classroom para os professores de tecnologia e inovação, exclusivo para os professores de tecnologia e inovação da nossa diretoria de ensino de Presidente Prudente. E essa sala do Classroom, vocês conseguem acessar ou pelo código, né, já estando logado no Classroom, você insere esse código menor, né, esse MYLOUT6, e aí vocês acessam a sala do Classroom dos nossos professores de tecnologia e inovação. Ou então, entrando neste endereço, ele vai pedir para você fazer login na conta google@prof.educacau, tá? Importante, que esse login tem que ser feito com a conta @prof, tá? Não funciona, você não consegue acesso com conta de e-mail Gmail particular. Tem que ser a conta institucional, tá bom? Então, quem não está lá na sala ainda, tem a opção de entrar. A sala do Classroom, a gente, né, é um espaço para conversa, para diálogo, e para divulgação, e para a gente aprender, né, a atuar mais na formação junto a vocês, tá bom? Pode avançar, Fernando, por favor. Bom, trago aqui então para a gente refletir um pouquinho essa imagem, né, vocês veem aí na tela, e eu quero abrir um momento de interação com vocês no chat agora, né? Então, vocês têm aí a imagem de um tabuleiro de xadrez, algumas peças de xadrez, e eu queria que vocês respondessem lá no chat para nós o que é preciso para você ganhar uma partida de xadrez, né? O que você precisa fazer para ganhar uma partida de xadrez? Podem abrir o chat dessa reunião e vão escrevendo ali para nós, por favor. Eu estou com ele aberto aqui e vou lendo. A Cibele disse que é preciso aprender a jogar. Então, essa é uma primeira característica, né? Vou dar um tempinho, vocês registrarem aí no chat, tá bom? Cibele disse aprender a jogar. Adriana falou que é preciso ter concentração. A Margarida e a Érica Góes disseram que é preciso ter estratégia, né? Para ganhar uma partida de xadrez é preciso ter estratégia. O que mais, gente? O que mais que é preciso no jogo de xadrez para você ganhar? A professora Cida diz que precisa percepção. Muito bem. O que mais? Vamos lá. Estamos aqui com 20 participantes. Acessem o chat da reunião, por favor. Vamos colocar ali a contribuição de vocês. O que mais? É preciso saber jogar, né? Aprender a jogar o xadrez. É preciso estratégia. Tem que ter percepção. A professora Cibele coloca, imagino que precise conhecer seu adversário. Conhecer o adversário seria imaginar, né, ou analisar as jogadas que ele está fazendo, né? O que mais, gente? Quem sabe jogar xadrez? Quando que se vence a partida de xadrez? Qual é o grande objetivo de uma partida de xadrez? Quando que a gente vence? Se quiserem abrir o chat, falar também, tá? Abrir o microfone e falar, pode falar. O jogo de xadrez, né, só para contextualizar um pouco aqui, ele é
disputado, né, é uma competição, um jogo competitivo, né, onde você tem a disputa de 2 participantes e ao final você tem um ganhador. Pode haver empate, né, um tanto quanto mais difícil empatar no jogo de xadrez, mas é possível, né? E você tem 2 participantes, um tabuleiro, né, composto por 64 casas, portanto, uma matriz de 8x8, intercaladas, né, geralmente nas cores branco e preta, e você tem ali as peças, né, são peças iguais para ambos os participantes. Você tem 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, uma rainha e um rei, né? O objetivo do jogo de xadrez é chegar ao famoso checkmate, né? Que é então derrubar o rei do adversário, né? A Caroline fala que tem que ter estratégia, enxergando longe, observar o raciocínio do próximo para esquematizar o jogo. É isso mesmo, Caroline. É um jogo de muita estratégia, né? De muita percepção, tem que ter bastante concentração e você tem que estar sempre um passo à frente, né? Sempre olhando para o movimento que o seu adversário faz e sempre imaginando que movimento ele vai fazer se eu fizer este determinado movimento, né? Então, é um jogo de antecipação, né? Um jogo de estratégia, raciocínio, de muito planejamento, eu diria, né? E aí cada peça tem um movimento estratégico, tem um tipo de movimento, né? O peão, ele anda para frente e para trás 2 casas, mas ele só pode capturar a peça do adversário na diagonal, né? Por exemplo. O cavalo tem uma particularidade no seu movimento, né? Que é um movimento em formato de L, ele avança sempre de 3 em 3 casas, né? O rei, ele caminha por todas as direções, mas uma única casa por vez, né? Então, por que isso? Porque o objetivo dos jogadores, né, das demais peças do jogo de xadrez, é proteger o rei, né? Então, todos estão ali em função do rei, né, para protegê-lo. Porque se o rei ficar desprotegido, o adversário pode vir ali e dar um checkmate, né? Então, cada peça tem um tipo de movimento, né? Para quem sabe jogar aí, cada peça tem um tipo de movimento e o grande objetivo é dar o checkmate, que é derrubar o rei, né? Feito isso, tá ganho a partida, né? Então, vocês, para quem conhece, sabe que é um jogo de muito raciocínio, de muita lógica, né? Por isso que ele ajuda muito no desenvolvimento da lógica, né? Do pensamento, do raciocínio lógico do participante. E aí, quando você leva isso para os alunos, no começo é extremamente complexo, porque eles têm que primeiro conhecer as regras, lembrar como usa, e aí depois ir aprendendo as jogadas, né? Para quem não conhece, não sabe jogar, existe a opção de jogar online, né? Xadrez online, que você disputa com o computador e até com outro jogador online. E aí acho que é muito bacana para aprender, né? Se colocar no Google ali xadrez online, vocês já vão ter várias opções de jogo, tá? Então fica a dica aí. Então só queria retomar agora, feito esse contexto do jogo, né? Por que nós estamos trazendo o jogo de xadrez aqui, fazendo essa pergunta, né? Porque vocês colocaram que é preciso aprender a jogar, é preciso concentração, tem que ter estratégia, né? É preciso conhecer o adversário e tem que ter antecipação. Tudo isso, gente, pressupõe um planejamento, né? Tudo isso pressupõe você ter clareza, primeiro, das regras do jogo, de como elas funcionam, e depois dos movimentos necessários ali para se obter, né, o sucesso esperado. Então, fazendo uma transposição deste raciocínio, né, para a nossa realidade aqui, para a educação, para as nossas aulas, para o que a gente vivencia, a gente tem o nosso aluno, né, que precisa de nós e o grande objetivo é a aprendizagem do aluno, o desenvolvimento do aluno. E nessa aprendizagem, a gente precisa ser estratégico, né? Ou seja, eu preciso entender quem é o meu aluno, como ele aprende, como é aquela turma, né, aquele grupo de alunos, e como vou fazer para que eles avancem, né, para que eles vão dando passo a passo ali no tabuleiro de xadrez. E para isso eu preciso de planejar, né? Então a gente vai trazer nessa nossa TPC um pouco dessa questão do planejamento, da antecipação. E a gente faz isso
trabalhando com os roteiros de estudo. Então, esse é o grande objetivo da nossa formação de hoje, né? Trazer para vocês uma opção de planejamento de roteiro de estudo para esse momento remoto, mas que depois serve para um momento híbrido, se voltarmos, para um momento presencial, enfim, né? A gente tem sempre que planejar, tá? Então, é isso que a gente pretende trazer aqui para vocês hoje, a questão desse planejamento, tá? Pode avançar, Fernando? A gente vai retomar aqui rapidamente, dando um feedback a respeito da avaliação da nossa TPC anterior, né? Nós tivemos ali um início de conversa, foi lá no dia 16 a 18 de fevereiro, né? Pode avançar, Fernando, por favor. Então, nós tivemos respondentes, né, na TPC. 47 pessoas que responderam o formulário de avaliação de presença, sendo 12 de ciências humanas, 20 de linguagens, né, o nosso maior público é no dia da TPC de linguagens, hoje. Tivemos também 8 pessoas de ciências da natureza e 10 de matemática. Né? Pode avançar. Aqui nós pedimos para que vocês dissessem algo que aprenderam naquela reunião, né, e que seria útil para a função de vocês. Então, fizemos um infográfico aqui, usando essa ferramenta chamada Word Clouds, que está disponível na internet, é uma ferramenta online, para você fazer nuvem de palavras, né? Então, você copia o texto, cola lá nessa ferramenta, ela te dá a nuvem de palavras, e ela destaca as palavras mais recorrentes naquele texto. Né, e as palavras mais recorrentes, ela destaca com um tamanho de fonte maior e a cor da fonte também. Então, o que foi mais recorrente lá? O que vocês aprenderam? Então, tecnologia, material, aprenderam a respeito do material, né? E apareceu material no singular e no plural, materiais. Também teve conteúdo, organização, currículo, conhecimento, aluno, né? Sobre o material, sobre o aluno, sobre o conteúdo. Então, o que ficou, assim, em grande destaque, né? Questão do acolhimento também. Então, acho que aqui mostra que o nosso objetivo daquela TPC anterior também foi atingido, porque nós tínhamos lá como objetivo fazer um sobrevoo no material de tecnologia e inovação, de modo que vocês compreendessem como ele estava organizado e estruturado, né? Então, a organização do material, o conhecimento do currículo, foi o nosso objetivo naquele momento e parece que é aprendido pela maioria de vocês, tá? Pode avançar, Fernando? E nós pedimos também sugestões, né? A opinião de vocês, né? Com sugestão de temas, conteúdos ou metodologias para as próximas ATPCs. E aí, analisando o que vocês colocaram lá, nós, então, organizamos a formação de hoje, tá? Então, foi alguns excertos, né, que nós tiramos de lá. Então, vocês pediram mais formação, parte 2 do mesmo assunto, né, conhecer mais sobre o material, exposição de outros materiais que nos auxiliem sempre, roteiros remotos, tudo assim em letras garrafais, né, estava lá, roteiros remotos, sugestão de metodologias diferenciadas para algumas aulas. Apesar de ter feito o curso, tudo é novo, sendo assim, todo o conteúdo ou metodologia será muito proveitoso. Aqui a pessoa referiu-se ao curso de tecnologia lá da IFAP, né? Pode avançar, Fernando, por favor? E aí, sugestões de atividades, focar mais no currículo em ação, pois é novo, então material novo, caderno, as atividades novas do material. Currículo em ação, pois é novo para nós, continuar mesmo tema de inovação e demonstrar um tipo de aula diferenciada para se dar no modelo híbrido. Então, considerando tudo isso, gente, nós achamos pertinente trazer um roteiro de estudo para orientar nesse planejamento, nessa estratégia, né, nesse adiantamento de organização do material para as aulas de vocês, tá? Vamos lá? Só para a gente ter uma visão macro, nosso calendário letivo do primeiro bimestre e as aulas de tecnologia e inovação, né? Vamos enxergar aí como estamos. Então, aqui você tem o cronograma do primeiro bimestre. Deixa eu ligar minha fonte de energia aqui, a bateria. Você tem o cronograma do primeiro bimestre, que vai de 8 de fevereiro a 30 de abril. Nós tivemos no começo de fevereiro, a primeira semana foi o planejamento, né? Vocês vivenciaram na escola. Depois de 8 a 19, nós tivemos aquele período de acolhimento dos alunos. Era um acolhimento socioemocional, né? Para receber esses alunos, dado que eles estavam há um ano já quase fora, né? Do ambiente escolar presencial.
Então, foi um momento destinado a acolher esses alunos, a retomar protocolo de segurança e higienização, a retomar o uso das tecnologias, né, fazer mesmo uma conversa de acolhimento emocional, né, com esses alunos. E lembrando que foi naquele período de aula híbrida e de revezamento dos alunos, considerando ali a porcentagem de até 35%. Né? Então, este momento, ele se estendeu por 3, 4, até 5 semanas, a depender da quantidade de alunos, né? Escolas maiores, foi necessário ampliar esse movimento de revezamento dos alunos, aí dos 35% de alunos, para poder atender a todos os alunos e fazer esse acolhimento, né? Então, isso divergiu de escola a escola, mas nós tivemos aí, até no começo de março, esse revezamento de 35% dos alunos. No dia 19 de fevereiro, nós tivemos uma aula no Centro de Mídias, que inicialmente estava prevista para ser um momento de aula de tecnologia e inovação, né, com conteúdo de tecnologia e inovação, mas aí a secretaria utilizou este momento da aula, que seria para tecnologia, para fazer uma aula especial de acolhimento e orientação de estudos para os alunos. Foi uma aula bem interessante, que dava ali orientações e sugestões de como o aluno pode se organizar, manter uma rotina de estudo, né? Então foi bem bacana, mas foi um momento utilizado e, portanto, não teve uma aula de tecnologia nesse mês de fevereiro no Centro de Mídias, né? Aí, a partir do dia 22, nós tivemos, ainda nesse revezamento dos 35%, um começo já de acolhimento da aula de tecnologia por vocês, professores. Então, veja, no caderno de tecnologia e inovação do professor, há uma sugestão de acolhimento no componente tecnologia e inovação, né? Que era um levantamento de conhecimento prévio do aluno, uma primeira conversa com ele. Então, espera-se que a partir do dia 22, nesse revezamento de alunos de 35%, que essa aula de acolhimento tenha acontecido, né? Quando vocês tiveram o primeiro contato de aula com os seus alunos, que fizessem essa aula de acolhimento. Essa aula, ela poderia estar acontecendo, né? Pode ter acontecido presencialmente ou de forma remota. Por quê? Porque no dia 22, tem uma estrelinha no nosso calendário, Presidente Prudente, a prefeitura, decretou a aula, né, a proibição da aula presencial e a orientação de que as aulas continuassem de forma remota. Então, o Presidente Prudente, a partir do dia 23, já começou a trabalhar somente remoto, né, as escolas de Presidente Prudente. E aí, diversos outros municípios, né, que compõem a nossa diretoria de ensino, também foram aderindo ao decreto de Prudente e também lançando ali os seus decretos, deixando então somente as aulas remotas. Então, veja, a gente vinha no movimento de acolhimento de alunos, né, de grupos pequenos de alunos, mantendo o distanciamento, fazendo todos os protocolos, recebendo os alunos na escola, e aí então tivemos um decreto que mudou, e para a maioria dos municípios, não todos, tá? Por exemplo, Martinópolis não decretou, Martinópolis continuou nesse movimento de aula presencial, então ali nós já tivemos a necessidade de voltar a trabalhar de forma remota, né, com todos os alunos. E aí voltou, então, o roteiro de estudo para todo mundo, que antes era só para o desconectado e para o aluno, né, da educação especial, então aqueles que mais precisavam. Então, teve aí essas mudanças, Então, veja, o planejamento que a gente fez inicialmente, ele sofreu ajustes, aí é o jogo de xadrez. Um movimento diferente do seu oponente, do seu adversário, demanda um planejamento, uma estratégia nova sua, uma organização para uma jogada certeira, né? A mais certeira possível. E aí a gente veio, então, nesse trabalho no começo de março, e nós tivemos aí um destaque importante na primeira semana de março, que no dia 2 e no dia 5, nós tivemos a primeira aula de tecnologia transmitida no Centro de Mídias pela equipe de São Paulo. Então, no dia 2 foi a aula de tecnologia e inovação para o ensino médio. As 3 séries do ensino médio tiveram aula de tecnologia e inovação. E depois, no dia 5, sexta-feira, os 4 anos do fundamental, sexto ou nono, tiveram aula de tecnologia e inovação. Foi a primeira aula do Centro de Mídias, né, do componente, e aí eles trabalharam os conteúdos do caderno, a temática da primeira situação de aprendizagem do caderno de cada ano série,
Nós tivemos a oportunidade de assistir, acompanhar essas aulas, foi bem bacana. A Fabiana e a Juliana, que são as professoras lá que dão aula de tecnologia e inovação, elas são muito dinâmicas, são divertidas, bem extrovertidas, elas, né, interagem bem com os alunos, eles adoram, assim, pelo que eles colocam no chat, eles adoram as duas, e elas trazem essas discussões, né, a respeito das temáticas do componente tecnologia e inovação, né? A gente vai trazer um exemplo aqui para trabalhar com vocês. E foi a única aula, foi a primeira aula e única até o momento de tecnologia e inovação no Centro de Mídias no mês de março. Então, depois da segunda semana, que nós, por hipótese, né, tivemos uma segunda aula, eu estou considerando aula 1, aula 2, a aula sua, né, professor de tecnologia e inovação com seus alunos, tá? Então, ali no mês de março, considerando que em fevereiro, basicamente vocês tiveram a oportunidade de fazer aquela aula de acolhimento de tecnologia, né, com um grupo de alunos, com alguns ou com os outros, tanto presencial quanto remoto. Então, em março, foi a primeira aula, digamos assim, que vocês puderam pegar o caderno do aluno, situação de aprendizagem 1, e vamos trabalhar aqui com as atividades da situação de aprendizagem 1, né? E depois, na segunda semana de março, a segunda aula. Claro que isso muda de escola para escola, de professor para professor, essa organização, só estou trazendo aqui, né, uma possibilidade, um panorama. E aí entramos, então, no período de recesso, né? Mais uma mudança, mais uma estratégia que precisa retomar, precisa, né? Porque houve essa movimentação no nosso tabuleiro de xadrez aí, né? Então, 2 semanas de recesso, estamos retornando agora com uma semana de estudos intensivos, que foi antecipada, né? Dado que muitos municípios estão aí no período de feriado prolongado, nós não, mas a gente teve, então, essa semana antecipada de estudos intensivos. É uma semana de aula, é uma semana que poderia retomar alguma atividade, retomar alguma habilidade, enfim. E aí nós temos no mês de abril, então, as próximas 4 semanas até finalizar o mês, o bimestre, nós temos a possibilidade de mais 4 aulas, aula 3, 4, 5 e 6, de tecnologia e inovação, que podemos dar aulas de tecnologia e inovação, considerando uma aula por semana. Então, esse é o nosso panorama. Basicamente, nós tivemos uma aula de acolhimento que nós demos, né? Quando eu falo nós, vocês, professores de tecnologia, tiveram a oportunidade de fazer a sua aula de acolhimento na escola, e teremos aí mais 6 aulas, 7, 8, depender da organização do professor, né, de tecnologia e inovação, tá bom? Então, só para ter a visão macro aí do nosso bimestre. No centro de mídias, como eu encontro as aulas de tecnologia e inovação, né? Então, eu vou lá no repositório, entro no site centrodemídias.sp.educacal.sp.gov.br, vou lá em repositório, pode avançar, Fernando. E ali eu posso filtrar, né, entrar ali nos filtros para pesquisar e encontrar a aula que aconteceu no centro de mídias. Então, primeiro na classificação eu escolho aula, depois no tipo de ensino eu escolho fundamental, anos finais ou ensino médio, componente curricular eu escolho tecnologia e peço para pesquisar. Quando eu pesquiso, eu encontro ali várias aulas que aconteceram. A primeira que nós destacamos aqui é aquela que aconteceu lá no mês de fevereiro, que eu expliquei para vocês que era um momento disponível para aula de tecnologia, mas eles usaram para aula especial de acolhimento e orientação de estudos. Tá? Então, essa aula aconteceu para o 6º, 7º, 8º e 9º, no dia 19, e aí tem o link para quem quiser assistir essa aula. Então, de novo, não foi uma aula de tecnologia. Tá? Pode avançar. Aqui sim foi, né? No dia 2 de março, primeira, segunda e terceira série do ensino médio, temos aí o link das aulas de tecnologia. Primeira série, a temática foi Quem é você quando ninguém vê. Segunda série do ensino médio, Sociedade e narrativas da realidade. E a terceira série, Sejamos nós a voz do povo. Tudo temática extremamente vinculada à situação de aprendizagem 1 e quase que a 2 também, a depender da aula, né? Do caderno do aluno, do caderno do professor de tecnologia. Pode avançar. Aqui também temos do 6º ao 9º ano. 6º ano trabalhou presença digital. 7º ano, internet e terra com lei. 8º ano, liberdade tem limite. E 9º ano, confiabilidade, sua segurança na web. Então tá aí, os links ficam disponíveis para vocês acessarem e assistirem se quiserem. Essas aulas estão sendo feitas novamente, tá? Essa semana, ontem, teve aula de tecnologia para o ensino médio, e eles estão fazendo a mesma aula, a mesma temática. Acho que não é nem reprise, eles estão passando ao vivo novamente, tá? Mas com o mesmo material, com a mesma temática.
Pode avançar. E aqui a gente retoma um pouquinho sobre o roteiro de estudo, porque agora a gente vai mostrar uma sugestão de roteiro de estudo considerando essa aula que houve do Centro de Mídias. Então, só para a gente relembrar qual é o nosso, o que pauta, né, a nossa orientação sobre roteiro de estudo. Então, é um documento da COPED, da Secretaria, enviado lá no mês de junho do ano passado, que fala sobre orienta sobre os papéis, né, as rotinas, registros, nesse momento de atividade escolar não presencial. E aí, ele fala lá sobre roteiro de estudo e plano de aula, né, que o professor pode preparar esses dois documentos. Mas para uma questão de otimização do tempo do professor, para que ele se dedique ao que é mais importante no seu trabalho, que é o atendimento pedagógico do aluno, a orientação do aluno, o auxílio, né, a aprendizagem do aluno, que ele pode optar por fazer ou roteiro de estudo ou plano de aula, né, que a escola pode aceitar um ou outro. E que nos parece ser mais adequado o plano, o roteiro de estudos. Por que o roteiro de estudo? Porque o plano de aula é aquele documento que o professor organiza como será a sua aula, em linhas gerais, né? Ele descreve ali em linhas gerais o que ele pretende fazer para desenvolver aquela habilidade com os alunos. O roteiro de estudo diz como será feito isso, né? Então, no plano de aula, o que será a aula, e no roteiro de estudo é como eu vou fazer com o meu aluno. Então, ali já é a conversa com o aluno. Por isso que é melhor você fazer o seu roteiro de estudo, que seguindo o passo a passo que a gente vai trazer aqui e relembrar vocês, ele já dá conta de explanar o seu plano de aula também, né? Então, neste link tem ali um detalhamento do roteiro de estudo, o que se espera, tá bom? Então, de novo, a gente vai trabalhar aqui com o roteiro de estudos, tá bom? Ah, professor, a minha escola pediu para eu fazer roteiro de estudo e também entregar um plano de aula. Tudo bem? É possível, tá? Fica assim muito redondinho. O trabalho fica muito bem feito. Ah, a minha escola está pedindo só roteiro de estudo. Ok. Teu roteiro de estudo contempla esses itens que a gente vai passar agora? Perfeito. Também está bem feito e o aluno vai estar bem orientado ali. Então, o que é essencial ter neste documento o roteiro de estudo? Então, primeiro, uma identificação, né? Nome do professor, componente curricular, qual é a turma séria que se destina a este roteiro, né? Aqui, considerando a particularidade de cada turma, o meu primeiro A é diferente do meu primeiro B, que é diferente do primeiro C, né? Então, eu vou necessariamente fazer o mesmo roteiro para os três, ou eu preciso fazer roteiros diferenciados para cada série A, B e C, né? Pode ser necessário, tá? Depois, qual o tempo? Quantas aulas, né? Esse roteiro de estudo, ele refere-se a quantas aulas? Lembrando que nós temos uma única aula de tecnologia e inovação na semana e o roteiro é semanal. Então, eu vou ter que ter roteiro para cada uma aula. E você viu que são no máximo 6 ou 7 aulas no bimestre, né? Pelo menos no que a gente analisou ali. Tá? Então, não dá tempo para muita coisa, mas o roteiro tem que ser bem organizadinho para o aluno entender. Então, quantas aulas, qual é o período de realização? É da semana de 5 a 8, de quando a quando, né? E aí, quando o aluno tem que devolver, tá bom? Tudo isso é importante estar no roteiro. Os objetivos de aprendizagem, qual é o objetivo da aula, quais são as habilidades e competências envolvidas, ou, né, somente as habilidades, os objetos de conhecimento, os conteúdos que estão sendo trabalhados, tudo isso mostra o seu plano de aula refletido no roteiro. Perceberam por que eu falei que um roteiro bem feito, ele supre a ausência de um plano de aula, né? Então, é nesse sentido que a gente está orientando. Pode avançar, Fernando, por favor? E os dois últimos elementos do roteiro é como a minha aula vai ser realizada. Aí aqui são as orientações aos alunos a respeito das atividades, né? O que ele vai fazer, que atividade eu estou propondo, quais os recursos ele vai utilizar, tem que acessar um link, tem que produzir um vídeo, tem que produzir um podcast, tem que fazer um texto, tem que pôr uma imagem, o que ele vai fazer, né? Então aqui é o passo a passo mesmo para o aluno entender. A hora que o aluno lê aquilo, fala, entendi o que o meu professor quer que eu faça aqui. Aí ele vai pensar, vai refletir, ou se tiver dúvida, ele te consulta. E depois, o quinto item é a respeito da avaliação e acompanhamento da aprendizagem, né? Como é que você vai verificar a aprendizagem e a entrega
né, das atividades desse aluno. E como que você vai fazer a devolutiva, como que você vai orientar esses estudantes, tá bom? Então, basicamente, esses são os 5 itens que compõem um roteiro de estudo, tá? E é com base neles que a gente vai trazer a nossa sugestão de roteiro. Nada disso é novo, a gente está só retomando. Isso aqui já existe desde do documento oficial lá de junho do ano passado, tá bom? Pode avançar, Fernando. Eu queria só fazer uma pergunta para vocês porem aí no chat se está tudo ok, se está compreensível as orientações que eu dei até agora. Se tem alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta, se a gente pode continuar. Ok, não, perguntas? Respondam lá no chat ou abra o áudio para falar. E aí? Posso tirar uma dúvida? Pode falar, Adriana. Eu sou de Martinópolis e tive aula presencial mais do que o pessoal aqui de Prudente, né? Porque o prefeito não tinha dado decreto. E o ano passado eu não trabalhei com tecnologia e esse é o primeiro ano. Mas eu também só tenho uma sala. Fiquei bem perdida, sem saber se eu estava fazendo certo ou não. E aí todas as aulas eu fui lá no centro de mídias, no repositório, e tentei acompanhar daquelas aulas passando para os meus alunos. Tanto é que eu estou com um conteúdo de liberdade de expressão do 8º ano, e estou trabalhando isso e adaptei mais algumas coisas relacionadas a esse conteúdo. Eu tenho que trabalhar dessa forma, ou tem uma apostila que eu posso seguir um outro conteúdo? Adriana, então, veja, primeiro, obrigado por sua pergunta, ela é extremamente importante, super pertinente, né? Só recordando o caso que você coloca, o município de Martinópolis não aderiu à aula remota, então ele não publicou o decreto, né? A prefeitura não publicou o decreto, portanto, as escolas de Martinópolis continuaram tendo aula presencial, né? A aula híbrida, né? 35% dos alunos, presencial, revezamento semana a semana, protocolo, toda essa questão, tá? Então, no seu caso, Adriana, vamos lembrar o seguinte, né? Vamos pensar aqui na nossa estratégia de jogo, né? No nosso planejamento, na nossa antecipação. Primeiro, qual é o documento que rege e que deve organizar as aulas do componente tecnologia e inovação, né? Nós temos o documento que é o Currículo Paulista. Então, nós temos o material Currículo em Ação, que é o caderno do aluno e do professor para cada série ano. E ali ele traz as situações de aprendizagem que precisam ser trabalhadas com os alunos, porque essas situações de aprendizagem, elas estão extremamente vinculadas às habilidades essenciais do componente, né? Então, primeira coisa, espera-se que todo professor estude e conheça o material do componente tecnologia e inovação. Primeiro, as diretrizes do currículo, né, que são desde o ano passado, não mudou a sua essência, e depois o caderno do aluno, o caderno do professor, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Você dá aula para o 8º ano, então você pegou o caderno do professor do 8º ano e leu, estudou, compreendeu ali qual é a dinâmica das situações de aprendizagem apresentadas para o primeiro bimestre. Ok. Bom, aí você tem aulas do centro de mídias, né? Como eu disse, esse ano nós tivemos apenas uma aula do centro de mídias, né? Volta 2 telas, por favor, naquelas aulas do Fundamental, Fernando. Mais uma, aqui. O 8º ano trabalhou Liberdade Tem Limite, né? Então ele trabalhou ali, as meninas falaram sobre a questão de como você se comporta na web, que você não pode falar tudo o que você quer, que você não pode ofender o outro, né? Então, esta aula, ela já traz a temática que está proposta no caderno do aluno do 8º ano, né? Então, essa Liberdade Tem Limite foi a primeira aula. Foi. E depois dessa, acho que já tem a Liberdade de Expressão, que foi da semana... Eu peguei na semana passada para montar um roteiro. E ela... Tem uma outra atividade no repositório já. No repositório. Disponível. Será que ela não é do ano passado, Adriana? Você olhou a data? Olhei. É desse ano, né? Não, ótimo. É assim, ó.
se teve uma aula no Centro de Mídias dessa temática e é o conteúdo do primeiro bimestre do caderno do aluno, você vai sim trazer esta aula, né, de forma articulada para o planejamento que você está fazendo para trabalhar com seus alunos. E é isso que a gente vai mostrar para vocês aqui como fazer, né, essa possibilidade. Então, esse vínculo, aula do Centro de Mídias, com a minha aula que eu estou preparando, é desejável que aconteça, né? Isso sim é o que se espera. Por quê? Vamos lembrar que, de acordo com o Plano São Paulo, quando as escolas estiverem, quando o Plano São Paulo estiver na fase vermelha e laranja, as aulas do Centro de Mídias são obrigatórias. O aluno assiste a aula do Centro de Mídia, faz a atividade, e aí você verifica, né, pela sede se ele fez a atividade e dá presença. E a aula do professor complementa a aula do Centro de Mídias, né? Então é isso que você fez, Adriana. Teve aula do Centro de Mídias, eu assisto aquela aula, ou eu vejo qual vai ser o conteúdo e preparo a minha aula em complemento àquela. Das aulas que nós vimos, Adriana e professores, as duas professoras do Centro de Mídias, a Fabiana e a Juliana, elas não trabalham integralmente as atividades do caderno, tá? O que elas fazem? Elas trazem para reflexão a temática e até citam uma ou outra atividade, né? Mas elas não fazem ali um preenchimento da atividade do caderno, elas, na verdade, pouco citam o caderno do aluno, a atividade do caderno, né? Mas elas vão falando a respeito da temática, você, a hora que você estuda o caderno, você entende. Ah, olha, elas abordaram esse tema aqui. Então, veja, quando você vai trabalhar com um aluno, você não vai partir do zero. Você vai partir de algo que já existe, de algo que provavelmente ele já assistiu, né? Então, você vai retomar com ele a aula do Centro de Mídias e fazer a articulação com o material do caderno do aluno. É isso que se espera, tá bom? Então, a gente vai mostrar aqui para vocês uma possibilidade, tá? Tudo bem, Adriana? Pode avançar, Fernando? Sim. É que tá ruim. Ok, então, Adriana, pelo que eu percebo, você fez da forma correta, né? Você considerou que eles trabalharam no Centro de Mídias e deu continuidade às atividades do caderno do aluno, digamos assim, né? Articulando lá, tá? Volta uma tela só, Fernando, só para eu introduzir aqui, aí você dá continuidade. Então, o que nós vamos fazer agora, gente, acho que vai ajudar a vocês compreenderem o que nós estamos explicando aqui dessa articulação do Centro de Mídias com o roteiro de estudo, tá? Nós vamos trazer uma sugestão, tá, de roteiro de estudo que considera aqueles 5 elementos essenciais que precisa ter no roteiro de estudo e que considera a articulação com uma aula do Centro de Mídias. Nós pegamos como exemplo uma aula da primeira série do ensino médio, que é essa aula Quem é Você Quando Ninguém Vê, que foi feita no dia 2 de março e que está sendo replicada também ao longo dessa semana. Tá? Então, Fernando agora vai passar a próxima tela, vocês vão ver um roteiro de estudo em Word, que depois vai ficar disponível para vocês, e nós vamos fazer a leitura de item a item, para que vocês compreendam esse movimento que a gente fez e essa orientação que a gente está trazendo para vocês. Tá bom? Pode avançar, Fernando, e eu passo a palavra para você, Fernando. Ok, Marcos, obrigado. Olha suas considerações e explicações. Então, professores, como o Marcos bem falou, nós se prontificamos a fazer um roteiro de estudo, né? Então, nós fizemos a articulação daquilo que já estava posto lá no Centro de Mídias, e para tal, nós pegamos aí aquela aula da primeira série do ensino médio, que falou sobre TDIC e ética, e por quê? Ela já faz uma articulação também com os anos finais, que a temática também é praticamente ética e TDIC em todos os anos sérios. Então, quer dizer, esse roteiro, ele traz algumas indicações, claro que é para a primeira série, só que também ele vincula alguns assuntos que são tratados em outros anos sérios, tá? Então eu vou compartilhar aqui com vocês, vou parar esse compartilhamento e vou compartilhar o roteiro que nós elaboramos, para a gente ir comentando passo a passo, tá? No primeiro momento, eu vou mostrar para vocês os itens essenciais, aqueles itens que estão postos, né,
dentro do comunicado lá de dia 19 de junho do ano passado, tá? Então, eu vou dar um sobrevoo, eu creio que vocês estão vendo aí um documento Word na tela, sim? Para mim aparece bem, Fernando. Ok, então obrigado. Olha só, nós colocamos aqui nesse primeiro cabeçalho as informações relacionadas à identificação. Então, depois nós vamos ler, tá? Então, nesse primeiro cabeçalho aqui, você vai ter a identificação e também vai ter a temporalidade, ou seja, quando que, né, vai ser posto essa aula. Logo a seguir, nós vamos ter já indicações de comunicação, que como que pode ser dada dentro aí, ou por meio desse roteiro de estudos. E descendo um pouco mais, nós entramos aí no ponto 3, que é a questão dos objetivos de aprendizagem. Aqui vai ter os objetivos, o objeto de conhecimento, a habilidade descrita, são aqueles subitens que estão aí no ponto 3, tá? Mais para baixo, nós falamos um pouquinho sobre o desafio da aula, que também está interligado com a metodologia que está prevista lá na primeira série. Só que antes disso, eu quero enfatizar para vocês, lá no item 5 dos elementos essenciais do roteiro, fala sobre a descrição da avaliação. Então, antes de iniciar propriamente o desenvolvimento das atividades do nosso roteiro, a gente menciona como que o aluno será avaliado aqui por meio dessas indicações, tá? E seguindo, nós fazemos uma retomada antes do início da aula, tá? Que será lido. E aqui, já num ponto, nós voltamos lá no ponto 4 do nosso roteiro essencial lá, dos objetivos essenciais, que é o desenvolvimento da aula. Então, o que nós pensamos? Nós pensamos em articular, fazer esse roteiro, desenvolver esse roteiro, pegando a primeira parte, né, a primeira parte do caderno do aluno, que traz ali duas situações de aprendizagem, e dentro dessas duas situações de aprendizagem tem várias atividades. Nós condensamos elas, atrelada à aula que foi dada no centro de mídias, tá? Para que dê sequência ao percurso formativo e desenvolvimento das habilidades que são essenciais, aquelas habilidades que tem uma planilhinha lá no site do Centro de Mídias, que fala que são as habilidades que nós vamos percorrer durante o bimestre. E para tal, gente, nós desenvolvemos esse roteiro e dividimos esse roteiro depois em duas partes, porque vimos que após isso, o roteiro tinha ficado um pouco extenso. Então, para desenvolver em uma aula só, para mandar tudo em uma aula, no quesito temporalidade, ele ia extrapolar mais do que uma aula. Então, nós fizemos aí a divisão em duas aulas. Então, eu vou voltar ao início do nosso roteiro e começar a explicar passo a passo como que foi pensada essa ideia. Ok? Alguma colocação, Marcos? Não, Fernando, acho que tá ok, acho que pode dar continuidade. Ok. Então, o nosso roteiro começa aí com a identificação, né? Nós trazemos um cabeçalho, onde que mencionamos, né, o nome do professor, Alan Turing, componente, tecnologia e inovação, situação de aprendizagem 1, o que são mídias e como eu me relaciono com as pessoas na internet, a turma e o ano série, primeira série do ensino médio, que está direcionada. Então, nesses primeiros passos aqui, nós contemplamos aquele item 1, que é a identificação. Tá? Dentro da identificação, nós colocamos elementos básicos. Ah, eu preciso descrever, fazer este roteiro da minha aula desta forma. Pessoal,
esse daqui é uma sugestão, né, daquilo que foi colocado pela SEDUC, né? A SEDUC colocou que nossos roteiros de estudos deveriam conter essas premissas básicas. Então, nós fizemos desta forma. Você pode mudar, porque não é um instrumento, digamos, rígido, fechado. Ele deve conter os elementos, tá? Porque são elementos básicos, pensando naquilo que é proposto em roteiro de estudo, vocês vão perceber que a metodologia deste instrumento, ela é bem de uma forma de diálogo com o aluno. Então, são elementos fundamentais para que consiga essa articulação, tá? Então, esse primeiro elemento nós contemplamos aqui no cabeçalho e nós, depois, um pouquinho mais para baixo, nós complementamos ele também com algumas outras informações. Mas antes disso, eu quero mostrar também o elemento 2, que é a questão da temporalidade. Então, aqui o aluno percebe aonde que está situado a questão tempo para ele, ou seja, esse roteiro, ele está previsto num período e deve ser desenvolvido aí, foi pensado para uma aula de 45 minutos. E o prazo de entrega será aí até 2 de abril. Então, nós fornecemos a este aluno a previsibilidade de entrega e como que vai ocorrer essa entrega, tá? Para dar encadeamento nisso, para começar um diálogo, nós trazemos aqui um comentário inicial que ele se propõe a conversar com o aluno. E como que isso se faz? Olá, estudante, espero que esteja bem. Iniciaremos aqui mais uma aula de tecnologia e inovação. Este roteiro ajudará você nos estudos. Aproveite e pegue o seu caderno de tecnologia e inovação, lápis, borracha e caneta, e o tema dessa aula está nas páginas 328 a 332 do caderno do aluno. Se tiver acesso à internet, será ótimo, pois poderá acessar os links e pesquisar conteúdos. Não tendo, sem problemas, tudo o que precisa estará neste roteiro e no caderno do aluno. Então, essa proposta de diálogo inicial feita nessa sugestão de roteiro é para situar o aluno que ele precisa, né, ajustar a condição dele de materiais, ou seja, ele tem alguns materiais mínimos, tá, que ele deve se articular com eles, ou seja, o caderno dele, ou o caderno do aluno, tá? Um pouquinho mais embaixo nós vamos falar se este aluno não tem ainda o material do aluno, né? Procure o professor, entre em contato com o professor ou entre em contato com a escola para que retire esse material. Porque o roteiro está totalmente articulado com esse material. Na verdade, o roteiro, ele direciona o estudo no material. Ele não substitui o material. Na verdade, ele direciona para que o aluno consiga desenvolver aquelas atividades em um ensino remoto à distância. É mais um diálogo mesmo. Então, ele coloca para o aluno as páginas deste conteúdo, né? Alguns métodos, né? E alguns materiais que serão necessários. Tá? É importante esse primeiro diálogo com o aluno? Sim. Por quê? Nós temos alunos de diversos perfis, vocês bem sabem, né? Vocês sabem melhor até que nós. Que os nossos alunos, uns são conectados, outros são desconectados, outros deixam para a última hora a entrega dessas atividades, outros assistem às aulas do centro de mídia, mas não fazem as tarefas. Então, esse diálogo aqui faz com que ele, né, relembre, retome aquilo que foi passado. Aqui, como eu comentei há pouco com vocês,
nós temos um quadro, né, que fizemos com informações, né, fictícias, que se o aluno tiver dúvida, são caminhos de comunicação, tá? Então, deixamos o telefone, no caso, né, eu não sei se vocês todos já têm esse chip que foi destinado aos professores, deixamos o e-mail institucional, tá? E falamos que também tem a possibilidade de uma aula nossa lá pelo aplicativo do Centro de Mídias. Aquela aula que o professor pode desenvolver dentro do app. Né? Tem aquelas 4 horas e 10 minutos por semana que o professor pode entrar, marcar a aula e convidar os alunos. Então, esse quadrinho aqui serve como um quadro de comunicação, mecanismos que o aluno possa te encontrar. Ah, eu tenho que deixar o meu celular com o aluno disponibilizar? Não, isso é uma sugestão, professores. Isso daqui só algumas possibilidades de comunicação. Tá? Alguma colocação, por enquanto? Marcos, professores, estão entendendo? Acho que se eles puderem pôr no chat, né, Fernando, se está ok, professores, vão pondo no chat ali se está compreensível até o momento. Seguindo, nós temos aqui a designação e aí nós passamos para o item da questão dos objetivos de aprendizagem, né? Então, nós colocamos aqui o título dessa aula, quem é você quando ninguém vê? Atenção, essa situação de aprendizagem será trabalhada ao longo de 2 roteiros de estudo, nessa e na próxima semana. Retomamos a temporalidade, falando que houve um desmembramento deste roteiro. Eu preciso fazer sempre um roteiro duplicado para essa semana e para a próxima? Não. Essa foi a nossa estratégia. Dentro do tabuleiro aí nós pensamos em articular o desenvolvimento dessas atividades que estão postas lá no caderno do aluno em 2 roteiros. Tá? Então, nós deixamos em 2 roteiros. Tá? E aí, já colocamos em um quadro aqui qual que é o objetivo interligado também com o objeto de conhecimento. Mas da onde que você está tirando essas informações? Quando nós formos construir este roteiro, vocês vão perceber que essas informações de diálogo estão lá no caderno do aluno e se tiver mais diálogo, você procure lá no caderno do professor que há algumas partes que vocês vão ver que o caderno do professor faz essa explicação, né, direcionada ao professor, como articular aquela atividade, como desenvolver. Tá? Logo abaixo, gente, nós colocamos a habilidade. Essa habilidade é uma das habilidades essenciais que consta naquela tabela de habilidades essenciais que foi disponibilizada lá no início do ano. Então, essa habilidade, ela foi pensada, né? Ela foi pensada lá daquela tabela, pensando na continuidade do processo. Ou seja, lá no Centro de Mídias, no dia 2/3, a professora Juliana e Fabiana desenvolveram aquela aula online de 30 minutos. E ela trouxe uma habilidade X. A minha habilidade do roteiro, né, de estudo, como eu vou ancorar o meu roteiro de estudo naquele processo que já começou no Centro de Mídia, ela não pode ser desvinculada da habilidade anterior. Então, o que nós pensamos? Fomos lá, vimos na tabela de habilidades essenciais qual que estava mais pertinente e trouxemos para esse roteiro de estudo. Tá? E aí a gente mostra os objetivos dessa aula
bem como a habilidade que pretendemos desenvolver após a conclusão dessas atividades. Tá? E aqui nós fizemos um adendo, por quê? Vocês, professores, vão entender melhor que o aluno. Traz assim, ó, desafio dessa aula. Nesta primeira aula, você será convidado a refletir sobre as influências que possa vir a sofrer de pessoas com quem se relaciona e do que acessa na internet. E se, de alguma forma, essas ações possam vir e repercutir no seu comportamento, opiniões e escolhas para cumprir o desafio. E aqui segue uma recorte da tabelinha que consta lá na situação de aprendizagem 1. Mas eu quero chamar a atenção para vocês aqui do desafio. Lembra que lá na primeira TPC que nós fizemos, nós falamos sobre como que este material está construído? O ensino fundamental 2 anos finais, ele está articulado dentro da estratégia metodológica de gamificação. Então, ele traz as atividades, né, que estão lá dentro das situações de aprendizagem, articuladas como que o aluno seja desafiado a sempre gamificar, a conquistar. Por isso que tem os botões lá, tem as estrelinhas, tem todo aquele rol de figuras para que o aluno consiga desenvolver aquela estratégia. Aqui, na primeira série do ensino médio, aonde que esse roteiro está destinado, já usam a metodologia de aprendizagem por desafio, o CBL, que está lá posto também na apostila, lá no caderno do professor, que mostra que dentro dessa estratégia metodológica, nós teremos sempre uma pergunta essencial, então por isso que nós colocamos a tabelinha aqui, que está dizendo o que me influencia, né? O que me constitui, né? Então, dentro dessa questão metodológica por desafios, nós trazemos isso daqui. Não que o aluno vai perceber que a metodologia é por desafios, mas ele vai ser conduzido a esse processo através dos desafios que são colocados, são postos nas atividades. Tá? E relembrando. Oi. Só fazer um lembrete com relação a essa parte que nós colocamos da informação sobre o desafio, né? Esta é uma metodologia exclusiva da primeira série do ensino médio, tá? As demais séries trabalham com outras metodologias de aprendizagem. Então, quando você for fazer, professor, o seu roteiro de estudo, se, por exemplo, você estiver fazendo o roteiro de estudo do 6º ou 9º ano, não haverá esta informação de desafio da aula, pelo menos não como é posta aqui, porque essa é exclusiva para a primeira série do ensino médio. O que vai estar, o que pode estar de informação para o 6º ou 9º ano? A questão daquela recompensa dos Tech Coins. Lembram? Então, do 6º ao 9º ano, como é engajamento, utilizando a metodologia de gamificação, então o aluno, conforme ele vai fazendo a atividade, ele pode ganhar um Tech Coin. Então, veja, a informação posta aqui no roteiro de estudo, ela tem que ser coerente de acordo com a metodologia utilizada para a série ano. Tá? Então, no ensino fundamental não vai aparecer esse texto da forma como a gente pôs aí de desafio da aula colocada assim, porque essa é exclusiva da primeira série de ensino médio, tá bom? Então a gente está trazendo aqui uma sugestão com base em uma série, né? Vocês vão adaptando e fazendo a escrita do roteiro de vocês coerente com a metodologia trabalhada naquela série ano e o conteúdo trabalhado e articulado com a aula do centro de mídias, tá bom? Muito bem lembrado, né, Marcos? E a questão metodológica para a 2ª e 3ª séries do ensino médio
o PBL, né? Aprendizagem por problematização. Então, o Marcos lembrou bem isso, que nossos roteiros, né, devem contemplar isso daí. Sobre a questão avaliativa, que é o ponto 5 lá dos elementos essenciais do roteiro, está dizendo assim, ó, irei avaliar o seu engajamento, e aqui tem uma palavra-chave, lembrando lá, né, dos engajamentos, nessa aula, considerando duas coisas, o vídeo ou o texto que você deverá produzir e apresentar ao final, e a qualidade das atividades que realizou ao longo dos estudos dessa situação de aprendizagem. Portanto, capricho e dedicação, ok? Olha só, pontos importantes que foram deixados. Engajamento, lembrando que não existe conceito numérico para esse componente, então ele se dá por meio de engajamento. Outra, a questão da produção que será entregue, o feedback que esses alunos vão dar a vocês, essa devolutiva, está posto aqui que ele tem um produto para ser entregue, um vídeo, se no caso aqui a sugestão vídeo é para aqueles que são conectados, ou um texto para aqueles que são desconectados, tá? Que devem ser entregues sem perder a questão do elemento qualitativo também, ou seja, eles vão entregar, mas a sua avaliação, a sua rubrica vai também evidenciar aquilo que foi entregue, se é pertinente, se tem capricho, se tem dedicação, se houve engajamento. Então, nessa questão, você já deixa bem explícito para o aluno como que ele vai ser avaliado, tá? E aí, antes propriamente de retornar para o ponto 4, que é o método de desenvolvimento do roteiro, nós buscamos retomar com o aluno aquilo que já foi ocorrido, que aconteceu, né? Então, diz aqui, ó, antes de iniciar nosso roteiro, vamos relembrar alguns pontos importantes. Primeiro, este roteiro de estudo é continuidade da aula de Tecnologia e Inovação transmitido no CMSP, no dia 2/3, com o título Quem é você quando ninguém vê. Segundo, ao término da aula das professoras da SEDUC, deixaram uma atividade para fazer. Ela está disponível no Centro de Mídias de São Paulo. Terceiro, é muito importante que você esteja em dia com essa atividade. Portanto, se você não assistiu à aula, acesse e tome nota através do link abaixo. Se ainda não fez, realize a tarefa dessa aula através do aplicativo do Centro de Mídia ou por meio da aba Minhas Tarefas. E por último, né, nós trazemos aqui, se você está desconectado no momento, siga as orientações deste roteiro e faça o uso do caderno do aluno do componente Tecnologia e Inovação, nas páginas 328 a 332, que diz situação de aprendizagem 1, o que são mídias e como eu me relaciono com as pessoas na internet, para realizar as atividades propostas nestas páginas. Caso tenha dúvida, não vacile, entre em contato comigo, pois vou te orientar. Somos uma equipe. Então, esse texto, antes da iniciação da resolução do roteiro de estudo, ele busca retomar tudo aquilo que foi posto. É importante porque, como o roteiro está articulado com a aula já dada, ou com os roteiros que vocês já enviaram, com a aula que vocês já enviaram, essa articulação de relembrar, né, revisitar os conteúdos passados é muito importante, porque principalmente pós um recesso que nós passamos. 15 dias, vocês bem sabem que a meninada já esqueceu tudo que aquilo que nós tínhamos de acordado. Então, aquele que não fez, é a hora de relembrar para que faça. Aquele que é conectado, é importante que acesse lá na aba
que acesse lá na aba Minhas Tarefas, né? E por meio daquela aba Resolva as Tarefas, como a professora já disse, lá no 8º ano, né? Já tem 2 tarefas. Resolva essas tarefas, porque elas servirão também para contemplar as presenças nas aulas, né? Então, eu tenho aqui uma especificação de relembrar aquilo que foi passado. E aí, gente, nós vamos para o item 4, que é exatamente como fazer. Vocês vão perceber um ponto muito importante que nós tentamos articular neste roteiro, que é o diálogo, a conversa. Nós não criamos nada, na verdade, nós fizemos do roteiro aquilo que é pedido, que é articular a conversa com o material e com o aluno, essa mediação. Então, nós trazemos lá. Vamos às atividades. Atividade 1, mapa de influência. Pense como você se relaciona na internet. Na aula do Centro de Mídias, perguntaram se você é a mesma pessoa online ou offline. Relembre o que você respondeu ou reflita o que pensa sobre isso. Nessa atividade, você deverá registrar quem são as suas influências. Para isso, leia as instruções no final da página 328 e início da 329. E preencha no seu caderno de tecnologia e inovação o mapa de influência na página 329. E para fazer essa conexão, nós colocamos até um print aqui, só que é para que o aluno preencha, que o aluno consiga perceber que nós estamos falando dessa atividade lá no caderno. E aí continua o diálogo. Ó. Repare que a parte 1.2 e 1.3 da atividade solicita a interação com os colegas da turma. Se conseguir conversar com algum colega de turma virtualmente, compartilhe e compare o seu mapa de influências com um dele. Topa o desafio? Se não estiver conectado, converse com alguém da sua família sobre as influências e pergunte as dele. Ou seja, olha só, a possibilidade é que o roteiro contemple aquele que está conectado, que ele consegue articular a conversa com o professor, com o colega, que consiga essa comunicação online. Porém, o roteiro também tem que contemplar dentro de um design universal aquele aluno que não está conectado. Então, para isso, nós colocamos a sugestão, converse com um familiar, com um parente, com um vizinho, né, dentro dessas regras de distanciamento social, para que ele consiga perceber como que é esse mapa de influência, tá? É importante que dentro dessa articulação, né, nós temos um robozinho aqui que traz, né, uma skin falando desafio. Ó, lembre-se do desafio dessa aula, que foi posto lá na avaliação, ó. Produzir um vídeo sobre as suas reflexões das influências na formação da sua identidade. O que o mapa de influência pode fazer parte desse vídeo? Ou seja, você articula aquela tarefa foi dada como base para a composição desse vídeo. Ou seja, eu não estou solicitando para ele criar alguma coisa que está desvinculado às outras atividades, mas sim as outras atividades, elas dão subsídio para que eu consiga criar esse último entrega que será o vídeo. Ó, uma imagem, uma frase, um comentário, a letra de uma música. Se estiver desconectado, que tal produzir um texto para o seu professor ler depois? Observação. Se ainda não estiver com o caderno de tecnologia e inovação, entre em contato com a escola para retirá-lo. E aqui encerra a primeira atividade, pessoal. Tá? Então,
um diálogo de desmembramento, de desdobramento desta atividade que está posta lá no caderno do aluno, né? Aqui articulada com o roteiro. Alguma colocação, Marcos? Podemos ir para 2 professores. Acho que pode continuar, Fer. Se tiver alguma coisa aqui no chat, eu li, tá? Tá. E aí, este roteiro foi pensado em 2 atividades. Então, a atividade 2, tá, minha comunidade, minhas influências. Aqui, novamente, inicia o diálogo. No finalzinho da aula do CMSP, as professoras Fabiana e Juliana mostraram essa atividade que está aqui posta, que é a atividade de tarefa que está lá. E orientaram a fazê-la após a aula. Vamos lá? Pense sobre as comunidades nas quais participa, presencialmente e virtualmente. Quais seriam? Por exemplo, fazemos parte de uma comunidade presencial? Família. Preencha o mapa mental na página 330 do caderno do aluno. Veja a imagem de referência ao lado do caderno do aluno. Veja a imagem de referência, perdão. Aproveite para fazer a parte 2.2 da atividade, conversando online com algum colega ou, se não estiver conectado, com alguém da sua família. Perceba que a atividade pede para registrar de que forma essas comunidades influenciam suas opiniões e comportamentos. Pede também para registrar qual é a finalidade de cada um. Ou seja, aqui orienta, olha, lá no caderno do aluno está falando o seguinte, que você deve procurar contato com um colega, por meio online ou um familiar, e perceber, através dessas respostas, aquilo que influencia, tá? Então, ele vai lá articular aquela situação a atividade 2.2 com o resto da atividade que já foi passada, tá? E com aquilo que foi dado no centro de mídias. E aí, novamente, relembramos, segue o desafio. Que tal falar sobre as comunidades e como elas te influenciam no vídeo e no texto que irá produzir? Então, lá no primeiro desafio, ela trazia assim, o mapa, né, de influências, falava que isso daqui poderia compor o vídeo que eles iam produzir ou o texto. E aqui entra mais outro, né, suporte para que ele também fale nesse vídeo. Tá? Então, tem esses 2 desafios. Dentro daquela metodologia de aprendizagem por desafio, você vai dar argumentos, você vai propor argumentos ao seu aluno que ele consiga romper esse desafio, né? Consiga criar esse vídeo ou texto para entregar. E aí nós terminamos. Por hoje é só, mas iremos continuar nessa situação de aprendizagem na próxima semana, com 2 novas atividades. Até lá, abraços, professor Alan Turing. Então, este foi a primeira parte do roteiro que nós pensamos. Tá? Ele está articulado dessa forma, bem na questão de dialogar com o aluno, buscando que ele revisite aquilo que foi feito, que ele pense e, principalmente, que ele crie, que já é uma ideia que aqui traz lá na BNCC, que o aluno compreenda, que o aluno utilize e que o aluno crie tecnologia, crie conteúdo. Então, este roteiro, ele tenta criar esse contexto, tá, pessoal? E aí, gente, eu só vou mostrar aqui... Fernando. Oi. Deixa eu fazer uma consideração. Volta no 1, por favor. Sim. Só fazer uma consideração, e eu queria ouvir vocês, tá? Professores, eu pus aí no chat, se ficou claro para vocês como elaboramos este roteiro, tá? Por quê? Só retomando, houve aulas no Centro de Mídias, e aí nós fizemos um roteiro que converse com aquela aula que teve no Centro de Mídias. Ah, Marcos, mas eu preciso dar uma aula essa semana para os meus alunos de tecnologia, e não teve aula no Centro de Mídias. Ok, faça seu roteiro
sem ter essa articulação necessariamente com a aula do centro de mídias. Construa seu roteiro, mas o que a gente prezou aqui foi para que este roteiro dialogasse com o aluno, para que você tivesse essa conversa com o aluno, porque na sua ausência, o aluno precisa ter uma explicação ali, que vai ser por escrito, né, do que ele precisa fazer. Então, vocês perceberam que neste roteiro a gente trouxe toda uma parte inicial para explicar para o aluno o que estava acontecendo, e depois a gente apresentou as atividades, tá? Eu estou considerando, tá? Vocês podem falar, é complexo demais, estou considerando aluno da primeira série do ensino médio, tá? Sabemos que há as dificuldades de leitura, mas isso tem que ser explorado com bons roteiros que dialogam com o aluno, como a gente está trazendo esse exemplo aqui. Então, tem 2 atividades trazidas nesse roteiro, só que o caderno do aluno, situação de aprendizagem 1, apresenta 4 atividades. Por que nós desmembramos em 2 e 2? Porque nós consideramos que para uma aula, para o tempo de 45 minutos de uma aula de estudo do aluno, as 4 atividades sobrecarregaria muito o aluno, ficaria muito pesado. Então, por isso que nós dividimos em 2 roteiros para 2 semanas. Na primeira semana, a atividade 1 e 2 da situação de aprendizagem, na segunda semana, a atividade 3 e 4. E anunciamos ao final do roteiro que esta situação de aprendizagem, esse estudo, continua na próxima semana. E toda a conversa que nós fizemos nas 2 atividades foi, e percebam que nós não trouxemos, eu não copiei e colei a atividade do caderno do aluno aqui, porque eu estou supondo que o aluno está com o caderno em mãos. Se ele não estiver, a orientação é, procure a sua escola. Agende um horário com a sua escola para ir buscar material. Tá? Então, a gente parte de pressupostos básicos aqui. Primeiro, não dá para fazer o roteiro todo, a situação de aprendizagem toda em uma única aula. Então, eu dividi em 2, portanto, 2 roteiros, porque o roteiro é semanal. Depois, eu converso com o aluno, explicando para ele o que ele vai fazer em cada atividade e explicando que no caderno do aluno é lá que ele vai fazer. Nós referenciamos com as imagens, né? Falamos a página. E conversamos também nesta conversa com ele, citamos também as aulas do Centro de Mídias. Então, percebam, esse trabalho articulado da aula do Centro de Mídia e do caderno do aluno, como que é feito no roteiro? Explicando, conversando com o aluno no texto do roteiro. É o que a gente experimentou trazer aqui para vocês. Espero que esteja claro, compreensível. Tá? Então, essa é a parte 1 do roteiro. O Fernando vai abrir e vai só citar que tem a parte 2 do roteiro, e que fica como continuidade de estudo para vocês agora, na próxima TPC da escola, né, que é a última TPC de hoje, é da escola, e ela é desdobramento das formações que vocês tiveram aqui. Então, como desdobramento desta TPC, fica o estudo do roteiro número 2, que aí vocês vão enxergar as atividades 3 e 4. Né? A introdução não muda, né? A introdução, basicamente, nós mantivemos com uma diferencinha aqui e ali, uma mudança de data, nós mantivemos. E, a data é fictícia, tá, gente? Porque entrou um recesso no meio aí que complicou tudo. Então, é assim, é um exemplo, é um modelo que nós estamos trazendo. Tá? Marcos, eu tenho que usar exatamente esse para minha aula? Não. O seu roteiro de estudo tem que dialogar com o aluno, tem que dizer que é preciso trabalhar com o caderno do aluno. Se teve uma aula do Centro de Mídias, é possível dialogar com a aula do Centro de Mídias, tá? E você precisa contemplar as habilidades do currículo de tecnologia e inovação. Tá? Então, é isso que se espera ali para esses roteiros de estudo. Tá bom? Então, gente, o que nós trouxemos foi um exemplo, foi um modelo, não tem que seguir à risca da forma como nós fizemos, mas o que é preciso garantir? Aqueles itens, aqueles 5 itens essenciais que constam no documento que nós colocamos para vocês. Tá? Então, aqueles itens essenciais de 1 a 5 precisam ser contemplados no roteiro. Tá? O que nós fizemos aqui está bem dialogado, está conversando com a aula do Centro de Mídias, conversando com o caderno do aluno, e é um roteiro único para o conectado e desconectado.
nós tivemos, inclusive, o cuidado de fazer assim, para que você não tenha o trabalho de fazer um roteiro para o conectado, um roteiro para o desconectado. Não. Nós fizemos, e a hora que precisou ter uma conversa com o desconectado, eu falei, ó, desconectado, você não consegue fazer um vídeo? Produza um texto, rascunhe no seu caderno, faça uma imagem, produza um infográfico, faça um esquema organizacional do seu estudo. Então, é possível ter um roteiro único para os dois públicos. Tá? É possível. Aí vai depender da conversa que você tiver com eles. Tá? Então, garantindo aqueles 5 elementos lá da orientação do que tem que ter um roteiro. Eu e Fernando, nós vamos acompanhar os roteiros de estudos de vocês. Quem quiser mandar um roteiro de estudo para o nosso e-mail, para a gente analisar, para a gente dar o devolutivo, um feedback, pode mandar. A gente lê, estuda, depois faz um retorno para vocês. A gente, no acompanhamento das aulas, a gente também vai olhar para roteiro de estudos, vai solicitar para as escolas, aí a gente vai fazer a devolutiva com vocês, tá? E fiquem à vontade para pedir ajuda, sugestão nessa parte dos roteiros de estudo e, enfim, de todo o componente de tecnologia. Tá? Acho que é isso, né, Fernando? É isso, Marcos. Né? Eu creio que nós contemplamos aí esses objetivos de mostrar, né, esse instrumento, né, uma possibilidade, e como o Marcos falou, nós nos colocamos à disposição de vocês. Dúvida, pessoal? Lembrando que nós temos a nossa sala do Classroom, seria importante que se vocês colocassem, além de mandar por e-mail, se for algo muito pessoal, você manda por e-mail. Agora, se for algo que é dúvida sobre o componente, né, como estratégia, seria interessante, né, Marcos, colocar lá na sala do Classroom, porque talvez a dúvida de um seja dos demais. E aí a gente já vai alimentando isso também lá na sala do Classroom. Eu, da minha parte, já vou me despedindo, só tenho a agradecer a vocês, muito obrigado por estarem aí no TPC e espero ter contribuído aí com vocês. Tá? Muito obrigado, um abraço. Obrigado, Fernando. Tem um formulário de avaliação, o link já está no chat, tá? Então, por favor, respondam a avaliação e é o formulário de presença desta TPC. E deixei ali também o link dos materiais, onde estão os materiais de todas as nossas TPCs, é o link lá do blog, tá? Então, muito obrigado pela participação, espero que tenha sido válido, tá? Gostaria de ter um feedback maior de vocês, até nas próximas TPCs, a interação maior, né, se está ok, se estão entendendo, então de pouquinho a gente vai, né, tendo aí uma participação maior, tá bom? Obrigado, gente, agora vocês vão para a última TPC da escola, e se a escola perguntar se teve algum desdobramento aqui, é a análise e o estudo do roteiro número 2, que está nesse link do blog que nós colocamos. Bom? Obrigado, gente. Um grande abraço. Até a próxima.